Boa noite a todos. É muito bom ter vocês aqui entre nós. E você que nos assiste, obrigado pela sua confiança. Agradecemos por você semana após semana ter esse momento especial estar conosco. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Bem, hoje nós chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada 10 razões para amar. Durante todas essas semanas nós estudamos em detalhe cada um dos princípios que nós podemos encontrar no antigo código moral estabelecido por Deus a nós seres humanos. Esse código moral é mais conhecido como os 10 mandamentos. Para quem ainda não o conhece, você pode encontrar todos os 10 mandamentos no 20º capítulo do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Se você não teve oportunidade de estar conosco ou assistir às mensagens anteriores, não deixe de acessar o nosso site, www.novasemente.org, e lá você encontrará cada uma das mensagens anteriores e também você tem acesso também às diversas outras informações sobre a nossa comunidade. Sabem vocês qual é um dos principais passatempos hoje de adolescentes? Comprar. Estamos numa sociedade em que cada vez mais é incutido na mente das crianças e dos adolescentes a importância de adquirir coisas para si. O interessante é que quando nós vamos à palavra de Deus, e eu convido a você a acompanhar comigo a leitura, você pode ler no telão, exatamente aquilo que nós encontramos no 10º mandamento. Lá nós lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus diz claramente no 10º mandamento: não cobiçarás. Mas afinal, o que é cobiçar? O dicionário português define assim a palavra cobiça: o substantivo feminino, que é o desejo imoderado e inconfessável de possuir o que geralmente não se merece, ambição ou avidez. Em outras palavras, a cobiça é o desejo incontrolado de possuir coisas. Na verdade, o desejo de ter coisas em si mesmas não é intrinsecamente mau. Esse desejo é algo que naturalmente nós temos como seres humanos. Nós desejamos ter uma família, nós desejamos ter um local para morar, nós queremos ter roupas, nós queremos ter nosso carro e assim por diante. O problema é o desejo descontrolado que vai crescendo dentro de nós, até que isso se torna em cobiça. O que nada mais é, queridos, do que o amor por coisas de uma maneira fora de proporção, fora do equilíbrio, fora do lugar. E nessa área da nossa vida, Deus claramente nos adverte em sua palavra, como acabamos de ler: não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. Agindo de forma contrária ao ensino que nós encontramos na Bíblia, as coisas se tornam mais importantes do que pessoas. As coisas se tornam mais importantes do que as necessidades daqueles que estão ali ao nosso redor. No último mandamento, Deus diz que há coisas que estão fora do nosso limite. São coisas que não devemos desejar. E nessa área nós precisamos, queridos, ser bem sinceros. Precisamos reconhecer que cada vez mais é mais difícil para muitos de nós viver de maneira satisfeita com aquilo que nós temos. Mas antes de nós vermos alguns dos conselhos que podemos encontrar na Bíblia sobre como evitar a cobiça, me permita compartilhar com vocês alguns dos resultados causados por esse desejo desenfreado de ter coisas. O que a cobiça causa? Primeiro aspecto: esgotamento físico e mental. Muitos buscam conseguir coisas a todo e qualquer custo. Qual o resultado? Acabam com sua saúde física e mental. Ouçam aquilo que a Bíblia nos apresenta: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenham bom senso. Em virtude do desejo desenfreado de ter tudo aquilo que é mais novo, aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais sofisticado, aquilo que é mais elegante, aquilo que é mais atrativo, aquilo que é mais rápido, o melhor, o maior, muitos acabam com a sua saúde. Não é uma sábia decisão
nós falamos queimar a vela dos dois lados, na busca por ter mais coisas. Muitos não percebem que a verdadeira felicidade, e ouçam bem, queridos, a verdadeira felicidade não vem do resultado de conseguir aquilo que você ainda não tem. A verdadeira felicidade vem através do reconhecimento e da gratidão por aquilo que você já tem, aquilo que você já possui. Mas uma segunda consequência que a cobiça pode causar são as dívidas. No Antigo Testamento nós lemos: quanto mais se tem, mais se gasta. E conserta essa advertência. Muitas vezes nós pensamos que nosso problema é que nós não conseguimos ganhar aquilo que nós achamos que nós precisamos. Queremos sempre mais. Queremos sempre ter, quem sabe, aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor possuem. E queremos igualzinho. E muitas vezes, sem poder, compramos aquilo que nós não precisamos, com aquilo que nós não temos, por isso nós usamos um pedacinho de plástico, nos esquecendo que em poucos dias, algumas semanas, a conta chega. E por falar nesse pedacinho de plástico, o cartão de crédito, eu li essa semana que um homem teve o seu cartão de crédito roubado, só que ele decidiu não ligar para a administradora do cartão. O motivo? Simples, é porque o ladrão gastava menos que a mulher. É óbvio que a história não é verdade, mas eu conheço muita gente que está doidinho para ser roubado. Dívidas. Muitos simplesmente não conseguem sair delas. Lembre-se, para se ter mais, você vai ter que pagar mais. E um outro problema também causado pela cobiça é preocupação. Quando temos a nossa mente focada em coisas, a tendência é sempre viver preocupado. Sobre aqueles que são apenas dirigidos pelo desejo de adquirir coisas por riqueza, ouçam aquilo que a palavra de Deus diz: o homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Quanto mais você tem, maior é a sua preocupação no dia a dia. Muitos pensam: o que eu posso fazer para proteger meus bens? Qual é o melhor investimento? Que tipo de seguro eu preciso? Como é que eu evito pagar imposto? O que eu preciso fazer para não ter prejuízo? Como é que eu posso fazer para ganhar mais? Repito, quanto mais você tem, mais você se preocupa. Infelizmente, muitos não ouvem, não dão atenção à advertência que o próprio Jesus Cristo nos deu quando por esse mundo andou. Ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E eu te pergunto, quando você vive esgotado, cheio de dívidas, preocupação, o que acontece? Total insatisfação. A palavra de Deus afirma: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá o que quer. Coisas podem até trazer felicidade, mas somente por um tempo. Por um curto período de tempo. Quando a emoção acaba, a felicidade vai também pouco a pouco, queridos, diminuindo. Quando você recebe um presente especial, o que você pensa? Uau, que lindo! Mas eu pergunto, alguém aqui se lembra do que ganhou no Natal do ano passado? Depois de um tempo, tudo aquilo que um dia foi novidade, deixa de ser. O encanto vai pouco a pouco passando. A normalidade, a rotina, toma conta da emoção do momento de ganhar algo novo. Por que será que as coisas não nos mantêm permanentemente felizes? Já pararam para pensar? Simples. As coisas permanecem como são. Elas não mudam. Só que nós mudamos. Nós, seres humanos, mudamos. Nós buscamos mudança. Só que se as coisas não mudam, nós nos cansamos delas com o passar do tempo. Alguém aqui se lembra do seu primeiro celular? O seu primeiro computador? Na realidade, esse foi
Não o meu, mas exatamente esse modelo. Foi o meu primeiro computador, há bons anos atrás. E o meu primeiro carro eu fui atrás tentar, encontrei. Foi esse aí. Alguém se lembra desse aí? Hoje eu só vejo na rua, eu tenho medo. Tudo quando a gente ganha pela primeira vez, tudo era lindo, especial. Mas, queridos, como as coisas não mudam, nós sempre temos que ter, imaginamos, o que é mais novo, o que é mais atual, o que é mais rápido. Qual é o resultado? Nós queremos então redecorar, remodelar, reparar, refazer, recomeçar e assim por diante. Coisas não trazem felicidade permanente para nós. Queridos, ouçam com atenção, tudo nesse mundo material é passageiro. O desejo desenfreado por ter coisas apenas traz insatisfação ao final. Mas o que fazer para evitar viver dessa forma? Constantemente ali transgredindo o mandamento de Deus, o 10º mandamento. Ele diz, não cobiçarás. Muito provavelmente a chave, queridos, está na lição que o apóstolo Paulo nos ensinou através da sua própria vida. Ouçam. Aprendi, diz ele, o segredo de me sentir contente em todo e qualquer situação, quer tenha muito ou tenha pouco. Perceberam? Paulo diz, aprendi. Satisfação, contentamento, queridos, é algo que nós podemos aprender. Não é algo que simplesmente vem a nós do nada. Por natureza, você e eu, nós não somos pessoas satisfeitas. Você e eu precisamos aprender a viver assim. É um processo que toma algum tempo, mas que é essencial, queridos, para nós deixarmos a ganância, a cobiça de lado. E se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você 4 sugestões que nós encontramos na palavra de Deus a como evitar a cobiça. Em primeiro lugar, nesse processo e nessa experiência de evitar esse sentimento de cobiça, pare de se comparar a outras pessoas. Viver comparando sua vida, as coisas que você tem, com outras pessoas apenas faz crescer esse desejo desenfreado de ter tudo aquilo que você hoje não tem. Interessante que a Bíblia nos diz, não temos a pretensão de nos igualar, aqui diz Paulo, ou de nos comparar com alguns. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Não sei se você percebeu, mas viver comparando sua vida com outras pessoas, segundo a Bíblia, é viver sem entendimento. É ser um tolo. Se você constantemente fica comparando aquilo que você é, ou aquilo que você tem, seu carro, sua casa, as coisas que você tem, isso apenas gera insatisfação. O que fazer quando você vê algo bonito, atraente, mais sofisticado e não pode comprar? Nós temos que aprender, queridos, a admirar, mas sem sofrer. Você não precisa ter tudo aquilo que atrai seus olhos. Se felicidade para você é centrada na tentativa de ter tudo aquilo que o atrai, você será um infeliz. Você não pode, nenhum de nós pode ter tudo aquilo que nós desejamos. Mas por que nós comparamos aquilo que nós temos com outras pessoas? Esse, queridos, é o padrão de sucesso estabelecido pela sociedade. Nós vivemos por comparação. É sempre mais fácil definir a nossa própria identidade dessa maneira. Por exemplo, moralmente falando, como é que você se sente hoje? Moralmente falando, como é que você se sente? A quem que nós temos a tendência de nos comparar, moralmente falando? Com pessoas que estão melhor do que nós? Ou pior do que nós? Hein? Pior, lógico. Porque nós queremos o quê? Nos sentir bem. Olha aquele coitado ali. Está no buraco. Eu estou bem.
O problema vem quando nós começamos, queridos, comparar, materialmente falando, com aqueles que estão melhor que nós. E aí nós começamos a acariciar o desejo de ser como ou melhor do que eles. Mas nós precisamos, queridos, viver através de um outro padrão, porque esse não é o padrão estabelecido por Deus. Viver dessa forma, queridos, é receita certa para dificuldades futuras. Ouçam. Os homens que almejam o enriquecimento expõem-se à tentação, caem em armadilhas e ficam desprotegidos diante de toda espécie de desejos tolos e perversos, bem capazes de arruinar-lhes e destruir-lhes completamente a alma. Algo é certo. Ou nós controlamos aquilo que nós temos, ou aquilo que nós temos nos controla. Se você não for atento às coisas que você tem, terão controle sobre a sua vida. E, infelizmente, muitos sacrificam sua moral, seus valores, sua integridade. Muitos sacrificam até mesmo seus relacionamentos, na tentativa de manter um padrão, manter um status, por comparação com outras pessoas. Mas, além disso, para evitarmos sermos dirigidos pela cobiça e ganância, nós também, queridos, nós precisamos aprender a não buscar satisfação completa nas coisas desse mundo. Alguns pensam que se pudessem fazer aquele cruzeiro tão sonhado, se conseguisse aquele emprego tão almejado, se tivesse as condições de viajar pelo mundo inteiro, se conseguisse a aposentadoria no padrão de Brasília, minha vida ia mudar. Se eu conseguisse acertar na cena sozinho, aí sim eu ia ser feliz. Será? Triste ilusão, queridos. Tome, por exemplo, o julgamento dos 4 réus acusados de envolvimento na morte de René Senna. Todos nós temos visto essas notícias nos últimos dias. Aquele ex-lavrador que ficou milionário após ganhar o prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena em 2005. Entre os acusados estava ali Adriana Almeida, 25 anos mais nova que ele. Depois de se encontrar, após 2 semanas, ela foi convidada a morar com René. Na época, René, ele já havia amputado parte das suas 2 pernas por causa de complicações provocadas pela diabetes. E o problema é que ele deixou um testamento concedendo 50% dos seus bens para a viúva. E ela, por sua vez, acusa a própria filha de René de ser responsável pelo assassinato. O veredito final foi dado na madrugada de hoje. E, para surpresa de muitos, Adriana foi absolvida e ficará com 50% dos quase 100 milhões atualizados que a fortuna hoje. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Mas, independentemente, queridos, de quem seja o responsável por esse assassinato, tudo isso é um exemplo claro das consequências causadas pelo amor ao dinheiro. Só que a Bíblia é muito clara em dizer: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Queridos, em outras palavras, as coisas desse mundo nunca são suficientes. A maioria dos anúncios de TV apela para essa fome de felicidade. Se fosse verdadeiro, preste atenção. Quem sabe, um trago apenas seria suficiente. Um copo apenas seria o necessário. Uma noite apenas traria a alegria permanente. Só que não é assim. Não sei se isso acontece comigo, mas você já passou por aqueles momentos incontroláveis de comer alguma coisa que você não sabe o que é? O que acontece, hein? A gente sai pela casa desesperado e fica pegando um pouquinho de tudo que aparece pela frente. Ou aquilo que a gente acha na geladeira. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro.
No final das contas, a gente fica empanturrado. E ao mesmo tempo sem conseguir a satisfação do desejo inicial. Queridos, nessa vida, muita gente vive exatamente assim. Buscam ali nos atrativos que o mundo oferece o alimento que precisam para satisfazer a sua fome por prazer. Tentam de tudo. Quebram todas as regras possíveis e existentes com um único objetivo: encontrar a satisfação própria que tanto buscam. Por isso ficam bêbados. Por isso se drogam. Por isso acordam ao lado de pessoas que conheceram poucas horas antes. Só que tudo isso, queridos, não traz a satisfação que é duradoura. Porque tudo isso é passageiro. Tudo é temporário. Sem a base segura que cada um de nós precisamos para a nossa vida. Isso sem falar nas consequências intrínsecas de cada uma dessas ações que eu mencionei. Muitas das quais, queridos, os resultados são prisões da qual as pessoas simplesmente não conseguem se libertar. Mas além disso, para evitar a cobiça, precisamos aprender a nos alegrar com aquilo que nós temos. Alegre-se com aquilo que você já tem. Nós temos que aprender, queridos, a viver contentes com aquilo que nós temos. Ouça o que a Bíblia diz. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Em outras palavras, Deus deseja que nós possamos viver agradecidos, possamos viver satisfeitos com aquilo que nós já temos. Como é que diz o texto? Isso é um presente de Deus. Nós não teríamos, queridos, nada se não fosse por Deus. Tudo que possuímos provém de suas mãos. Só que muitos caem na armadilha da tal fórmula: quando, então. Quando eu conseguir aquilo, então eu vou ser feliz. Eu pergunto, o que você está esperando? Hein? O que você está esperando para ser feliz? Alguns pensam, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Já outros imaginam, quando eu me divorciar, então eu vou ser feliz. Queridos, felicidade é uma escolha. Você precisa esquecer essa forma do quando então. A felicidade real é baseada naquilo que você deseja. Felicidade é aprender a viver satisfeito e alegre com aquilo que você já tem. Uma das coisas que toca profundamente meu coração e amo fazer, é dar presente para os meus filhos. Cada vez que preciso viajar, eu faço questão de trazer uma lembrancinha para cada um deles, nem que seja um pedacinho de chocolate. Amo ver os olhinhos deles. Papai, o que você trouxe para mim? Queridos, Deus se alegra ao ver sua satisfação com aquilo que Ele te dá. O problema é que muitos nunca estão satisfeitos com aquilo que recebem de Deus. É interessante que nessa área, a Bíblia afirma que é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. E por falar em rico, isso nos leva ao próximo e último conselho. Use aquilo que você já possui para ajudar outros. E nesse momento eu vou fazer algo que nunca fiz antes aqui com vocês. Eu vou falar somente para aqueles que são ricos. Tá ok? Eu posso ver a mão daqueles que são ricos, por favor? Só um? Ninguém mais? Os ricos aqui, gente rica. Eu vou ter que falar para as paredes, né? Ouçam. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Estão ouvindo? Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação.
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ah, pastor, você pode estar pensando assim agora: esse texto é para qualquer um, menos para mim. Eu não sou rico. Será? Quando você era criança, você se lembra da pessoa mais rica que você conheceu? Para mim, pelo menos ali nas manhãs de domingo, era o tio Patinhas, quando eu via a TV. Você se lembra dele? Mas e hoje, hein? Quem você considera rico? Carlos Slim? Bill Gates? Celebridades? Ah, se eu fosse rico, eu saberia gastar meu dinheiro de maneira sábia. Só, queridos, sempre há alguém que pensa o mesmo de você. Sempre há alguém que pensa que você é rico. Porque ser rico é relativo a um padrão pré-estabelecido. E esse padrão pré-estabelecido, queridos, muda. Você já percebeu que muitas pessoas que nós consideramos ricas, elas acham que não são? Sabe por quê? Porque elas sempre conhecem alguém que é o mais rico. Interessante que algum tempo atrás eu li uma pesquisa com milionários. E a pergunta feita era essa: você se sente rico? Cada uma das pessoas, para participar dessa pesquisa, eles tinham uma média de patrimônio de 3 milhões e 500 mil dólares. Só que 40% dessas pessoas disseram que não se sentem ricas. Para eles, quando você atinge o patrimônio de 7 milhões e meio de dólares, então você é rico. Adivinha quem acha que ter 7 milhões e meio significa não ser rico? Isso mesmo, quem tem? Alguns dizem: eu não me sinto rico. Porque eu sempre pensei que ao ser rico, eu seria feliz. Eu sempre pensei que eu me sentiria bem-sucedido, que eu me sentiria seguro, que eu teria o suficiente para fazer tudo o que eu sempre sonhei. Só que eu não me sinto assim. Eu não me sinto bem-sucedido. Eu não me sinto seguro. Portanto, eu acho que ainda não sou rico. E aqui, queridos, nós voltamos àquele problema que eu mencionei há pouco. O problema relacionado com comparação. Olhando do ponto de vista financeiro, com quem que nós nos comparamos? Com quem tem mais ou com quem tem menos que nós? Nós comparamos com quem tem mais e sempre chegamos à seguinte conclusão: eu não sou rico. Você se lembra o que nós lemos há pouquinho? Vou repetir a vocês. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Ah, eu tenho uma certeza: eu não sou rico. Queridos, 1 bilhão de pessoas nesse mundo vivem com menos de R$2 por dia. Outros 2 bilhões com menos de R$4 por dia. E a gente não precisa ir longe para ver a disparidade social que existe no nosso mundo. Seis milhões de crianças morrem por ano em completa inanição. O que significa cerca de 11 crianças por minuto nesse mundo morrem porque não têm o que comer. E eu pergunto para você: se eles olhassem para nós,
em qual categoria você e eu estaríamos? Hein? Ricos. Ricos. E se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a pergunta de novo. Há algum rico aqui entre nós? Você é rico. Na realidade, você e eu, queridos, somos muito ricos. O problema é que nós sempre vivemos presos por circunstâncias. Sempre. Ah, pastor, você não faz ideia das minhas dívidas, dos problemas financeiros que eu estou passando. Como é que eu posso ajudar outras pessoas? E eu te pergunto, será que é possível ser rico e não materialista? Sim, é possível. É possível porque ser materialista, o que em outras palavras, nada mais é do que viver dominado por ganância, por cobiça, é uma atitude. Você pode ser pobre e ganancioso, ou ser rico e ganancioso. Você pode ser pobre e viver contente, ou ser rico e viver contente. Enquanto nós não percebemos, enquanto nós não entendermos o quanto nós somos ricos, nós sempre vamos ter dificuldade em compartilhar, em dar, em servir outras pessoas ali ao nosso redor. E tudo, queridos, depende de uma atitude. Tudo depende de uma escolha. Tudo depende de onde está o seu coração. E eu pergunto a você, onde está seu coração? E para encerrar, não somente a mensagem de hoje, como essa série, eu gostaria de maneira rápida compartilhar com vocês uma história. Uma das mais extraordinárias histórias que Jesus Cristo contou. Certa vez Jesus Cristo caminhava e se aproximou dele um jovem. E esse jovem, ao se aproximar de Jesus Cristo, ele fez uma pergunta a Jesus. Bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Cristo fez, na realidade, uma pergunta indireta àquele jovem. O que aquele rapaz tinha em mente era dizer para Jesus, Senhor, o que eu faço para viver mais perto de Ti? Ouçam o que Cristo responde. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-te uma coisa. Venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Cristo sabia. Cristo sabia que o problema com aquele rapaz não era sua conta bancária, sua carteira, seu cartão de crédito, não. Cristo sabia que o problema com aquele rapaz era o seu coração. Cristo sabia que ele precisava deixar algo. E é triste a sequência da história. A Bíblia nos diz que no momento que aquele rapaz ouviu isso, ele ficou triste. Porque ele era muito rico. Eu pergunto a você, o que Jesus queria dizer?
Que a riqueza era o problema? Não. O problema, queridos, é o controle da vida, é o controle da sua vida. Aquele jovem, ele dependia das suas riquezas. A questão, eu repito, não era o dinheiro. A questão era a dependência. A questão era onde aquele rapaz tinha seu coração. E é óbvio que nesse momento eu gostaria que você pensasse: onde está seu coração? Durante as 10 últimas semanas, nós vimos um a um os princípios que Deus nos deixou na sua extraordinária lei moral. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque o sábado é o do Senhor teu Deus. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. O que Deus queria com tudo isso? Queridos, nós não guardamos os 10 mandamentos para amar a Deus. Não. Pelo contrário. Porque nós o amamos, nós entregamos a Ele nosso coração para que Ele possa cumprir a sua promessa. E Deus fez uma extraordinária promessa em sua palavra. Ele nos diz: eu porei, Deus diz, eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Diz: aqui está o segredo. Entendam, essa é a obra de Deus na nossa vida, e não é a nossa obra. Guardar a lei de Deus com o intuito de alcançar salvação apenas transforma religião num livro de regras, num fardo. Mas quando o centro da nossa vida é uma relação de amor com Deus através de Jesus Cristo, através de seu Santo e bom Espírito, os 10 mandamentos, queridos, eles deixam de ser tábuas de pedra e entram no meu coração. Eles entram no seu coração, porque esse mesmo Deus também promete: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Esse é o convite que eu gostaria de deixar com você. Entre nesse relacionamento de amor, porque essa é a promessa. Essa é a promessa a todos nós que aceitam a sua instrução. Deus deu 10 razões para amar, e hoje Ele apenas está esperando um Deus que tem um amor infinito por você. Um Deus que diz: filho, filha, eu gosto muito, muito de você.
vez falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Oh, quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Oh, volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Oh, filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém. Esse Deus diz a você nesse momento: filho, filha, você é especial para mim. E queridos, no final da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, nós encontramos o segredo da vitória final. E lá lemos de maneira clara no capítulo 14 que essa é a perseverança, o segredo daqueles que estarão prontos para quando Jesus Cristo a esse mundo voltar. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E nesse momento, ao orar, eu gostaria de dar oportunidade a cada um de vocês de onde você está. Quem sabe você nunca tomou essa decisão antes, mas diga para Deus: Senhor, essa promessa que o Senhor fez de colocar tua lei no nosso coração, eu quero para mim, Senhor. Me ajuda a viver com tua lei em meu coração. E que essa vida agora contigo seja apenas a resposta pelo amor, pelo relacionamento desenvolvido contigo. Senhor, me ajuda a ser uma nova pessoa em ti. Pai eterno, bom Deus, te agradecemos pelas semanas que juntos estudamos de maneira específica essa extraordinária lei, essa lei de amor. 10 razões para amar. E ajuda-nos, Senhor, que possamos compreender que a essência
de tua lei nada mais é do que a essência de quem tu és, porque tu és amor. Ajuda-nos, Senhor, a que essa possa ser a nossa experiência, e oro-te de uma maneira especial por cada pessoa que aqui se encontra, por aqueles que já conheciam tua lei, mas quem sabe ainda não a têm em seu coração como tu desejas, Pai, ou aqueles que pela primeira vez ouviram esse processo, essa importância. Independentemente, Senhor, aqueles que também nos assistem ou que ouvirão essa mensagem, que todos nós nesse momento possamos dizer-te: bom Deus, o Senhor cumpre tua promessa e coloca, Pai, tua lei em meu coração. E que isso nada mais seja do que a maior, mais profunda e mais poderosa expressão de amor entre nós e Ti. E isso te suplicamos em nome daquele que nos mostrou o que é amor, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Uma linda semana a todos.